Aqui comigo no estúdio hoje está a psicóloga Cristine Barreto para a gente ir além nessa discussão. Seja muito bem-vinda aqui com a gente, Obrigada, Cristine. Vanessa. Bom dia para você. Bom dia. É preciso fazer uma reflexão sobre como os filhos, as crianças, estão sendo educadas. Porque hoje as mulheres, elas ocupam os mesmos cargos que os homens, muitas ganham mais até, né, que os homens. O espaço que a mulher ocupa hoje na sociedade é de muito mais respeito, muito mais reconhecimento. A gente tem muito que evoluir ainda, mas ainda bem que a gente já evoluiu esse tanto, né, Cristine? Só que os homens, eles não estão preparados para andar lado a lado com a mulher, né? Exatamente, Vanessa. Ali, né, na própria entrevista com a psicóloga anterior, a gente vê essa questão do papel da mulher, né? Isso está sendo muito evidenciado, existem movimentos, e isso é muito importante. A gente está mudando essa questão da imagem do feminino, mas, em contrapartida, a gente não dá uma atenção para essa imagem da masculinidade, né? O que é ser homem hoje em dia? Qual é o papel do masculino na sociedade e na educação que as mulheres promovem para os homens? Então, acho que a gente precisa dar um foco para isso, porque assim, com essa quebra de paradigma, né, a mulher pode, a mulher consegue, realmente isso é importante, essa igualdade, mas e os homens, onde eles ficam, né? Como que eles vão desenvolver e desempenhar a masculinidade deles perante essa mudança? Eu vejo muito assim, e o papel, e essa construção, né? Então, como fica isso? Isso reflete também ali na infância, quando as mães, a família como um todo ensina esses meninos, as crianças, porque a gente vê muita gente falando assim, a própria sociedade impõe isso. Claro. Você tem que ser forte, homem é forte, homem não chora. Só que todo mundo tem emoção. Todo mundo, né, sente vontade de chorar e geralmente também as crianças, elas são, nessa atualidade, assim, ganham tudo muito fácil. As coisas, só pedir que alguém vai dar para a criança. Só que na vida adulta, no decorrer da vida, a gente recebe muito mais não do que sim. Então, quando entra em embate, né, essa questão, a mulher termina um relacionamento, por exemplo, lá na fase adulta. Não, mas não pode, essa mulher é minha. É o que hoje acontece. É porque lá no passado, quando criança, não foram preparados para isso e educados dessa forma. Tem relação, né, Cristina? Tem, existem várias causas, né, Vanessa? Questão, né, de hormônios, questão patológica, que a gente tem o ciúme, a insegurança e muito dessa questão das emoções, que a gente fala que é a inteligência emocional. Partindo do pressuposto, assim, feminino e masculino, as mulheres podem desempenhar suas emoções muito mais, as mulheres choram, homens não choram, então a gente tem toda uma construção aí envolvida. Aí chega nesse ponto, como os homens vão lidar, né, com as suas emoções? Então, assim, eu não posso falar das minhas emoções, senão eu não sou masculino, né? Que Senão, absurdo isso, né? exatamente. Então, tem uma questão de poder aí, sim, porque eu acho que nesse processo né, da violência contra a mulher, da construção da masculinidade, a gente tem a comunicação explícita. E na comunicação a gente vai ter dois pontos bem importantes para a gente conseguir entrar. Quando a gente não olha para o outro, né, quando a gente não se interessa pelo outro, quando a gente ignora o outro... Não tem empatia. Não tem empatia, a gente está desconfirmando o outro. E lá na própria educação, às vezes as mães acabam estimulando isso, né? O seu é melhor, né? Assim, isso é bom, num ponto, para a autoestima da criança, mas às vezes isso pode gerar um impacto bem sério, né? Então, não só na questão de gênero. Então, a gente desconfirma o outro, ou seja, eu sou melhor. E aí, quando a gente parte para uma violência, para uma agressão, a gente está desqualificando o outro. O outro não existe, né? Posso fazer o que eu quiser. Exato, porque o outro, né? Exato. Então, a gente tem somado, né? A comunicação, essa questão de desqualificar, de desconfirmar, dessa questão de poder, que assim, acontece muito mais do homem com a mulher, mas pode ter o efeito contrário também. Acho bom a gente entrar nesse ponto. Nós temos a questão, né, de hormônios, dessa propensão também, da impulsividade, da questão do gênero, e nós temos essa questão das emoções. Né? Então, é muito importante o acompanhamento da família, dos pais, para mudar pequenas Sim, coisas, mas que lá na frente, lá no futuro, vão fazer toda a diferença, porque no momento em que você guarda essas emoções, Claro. chega lá e aí você explode, é o que a gente vê, agressões né, muito fortes, até levando a feminicídios, como a gente viu ali, né, 58 casos, número muito alto. Então, a visão da sociedade como um todo precisa mudar, a educação das crianças, é isso, Cristina? Exatamente. Os homens não estão preparados também para lidar com essa mudança.
Acho que a gente precisa olhar para isso. Trabalhar com eles desde a infância, isso vai fazer toda a diferença. E aqui, como nós estamos fazendo, né, Vanessa? Os homens podem procurar ajuda. Você comentou antes da gente entrar no ar, inclusive, que hoje em dia isso também mudou. Muitos homens procuram. Muito, Vanessa. Eu recebo no meu consultório, por exemplo, homens, né, que querem desenvolver essa sensibilidade, que querem reconhecer suas emoções, aprender a expressá-las de uma forma mais assertiva e adequada, e as mulheres também. Então, eu acho que assim, esse movimento que a gente está fazendo aqui nessa manhã, já é isso, já é uma informação, homens procurem ajuda, né? Procurem se expressar melhor, procurem desenvolver sua comunicação. Isso assim, porque o efeito disso, né, dessa violência contra a mulher é para ambos. Né? Isso gera uma questão judicial, claro. Isso gera um impacto profissional. E familiar até. Total, é isso que eu queria entrar com você também. Total. A partir desse momento, né, que crianças crescem também em ambientes que são assim, de violência, de insultos, de violência psicológica, que em muitos casos, né, as mulheres ouvem muita coisa, né, e o simples fato de você, como você disse, assim, não ter empatia, você diminuir o outro, isso já é uma violência psicológica e tanto em casa, né? E a criança está observando isso e ela está aprendendo, né? Então, assim, ela está aprendendo tanto como a mulher se posiciona e tanto como o homem também se posiciona. Então, é um aprendizado ali. Ela pode assumir tanto o papel feminino quanto o papel masculino. Então, a gente tem a aprendizagem também pela observação. E, geralmente, as crianças começam a ter essa percepção a partir de que idade? Vanessa, assim, ó, mesmo a criança não falando, né, o ambiente ele influencia muito, né, no comportamento, no desenvolvimento da personalidade. Então, assim, um bebezinho exposto num ambiente assim, isso pode gerar um impacto muito grande, tanto quanto uma criança que já tem uma comunicação verbal. Os impactos disso são muito grandes mesmo, então a gente precisa trabalhar desde a infância, família, amigos, escola, todo mundo numa corrente. Já tem projetos muito legais que a gente sabe no nosso estado, em escolas também, falando né, em relação à questão da violência contra a mulher, respeito, educação e tudo mais. E também com homens, a gente já mostrou aqui também no Santa Catarina no ar, em Joinville, uma rede que trabalha, estava comentando que esses homens que fazem, né, que agridem as mulheres, eles também precisam passar por esse tratamento de psicólogos, todo um acompanhamento para se prepararem, digamos assim, e mudarem essa visão né, absurda que tem que eu posso tudo, eu domino essa mulher, ninguém pertence a ninguém. Exato. Acho que isso é importante a gente falar, né? Todo mundo é livre para fazer as escolhas que quiser. Exatamente, né, Vanessa. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação também. aqui com a gente hoje. Obrigada. Um bom dia para você. Igualmente.